que essa questão é em termos assim de palavras difíceis, não vejo nenhuma. Agora, o que é interessante aqui destacar que todo o texto traz algumas palavras-chave, que são chamadas de keywords, ok? Então, nós vamos destacar algumas palavras neste texto que são importantes. Mas antes de falar disso, veja a pergunta que é proposta a vocês. Diante do exposto, é possível perceber que houve um aumento da procura por... Esta é a pergunta que a banca quer saber, né? Houve um aumento sobre o quê? Quando falamos aí de palavras-chave, a tal de keywords, né? Nós podemos aí destacar três expressões. Exercícios físicos, modelar o corpo e as academias de ginástica. A questão de letra E, ela traz aí uma ideia central aí da questão, né? Veja, o que eles pedem? São dietas na qual vocês vão ingerir, a pessoa vai ingerir de forma excessiva a mais ou de forma menos, um ou mais macronutrientes, bem como também exercícios físicos que vão permitir o aumento da massa muscular e, consequentemente, modelar o corpo. Vocês podem perceber que a questão número E, realmente ela traz aí as palavras-chave do texto, as tais keywords. Outra questão que nós vamos analisar é a questão de número 97, que traz para nós uma questão interessante, né? O quanto as redes sociais, o Orkut, né, o MSN, o Facebook, né, eles têm influenciado, né, eles têm entrado nas nossas casas, nas nossas vidas. E aí ele quer a questão intitulada aí Amizade Pós-Moderna. O autor quer que você, digamos, analise, verifique como se estabelece aí essas redes sociais na vida das pessoas. Que tipo de relação se dá aí? Aí ele diz, o texto, veja bem que este tipo de exercício traz aí elementos linguísticos, verbais, próprias do código, da letra, e também traz elementos extralinguísticos, que são os desenhos, as imagens, outros elementos que não são próprios da língua código, da linguagem código, mas que contribuem, que são necessários para que a gente compreenda a mensagem como um todo. Qual é a questão aí? O que ele pede, né? O que temos que analisar? Ele fala, a questão fala, os amigos são um dos principais indicadores de bem-estar na vida social das pessoas. Da mesma forma que em outras áreas, a internet também inovou as maneiras de vivenciar a amizade. Da leitura do infográfico, ou seja, da imagem, do desenho, né, do todo, depreendem-se, retiram-se dois tipos de amizade virtual. A simétrica, que dizemos que ela se estabelece por uma relação de reciprocidade, e a assimétrica, ambas com seus prós e contras. Enquanto a primeira, a simétrica, se baseia na relação de reciprocidade, a segunda, ou seja, é isso que nós precisamos analisar. Enquanto a primeira, a relação simétrica, se baseia numa relação de reciprocidade, a segunda se baseia... Então, vamos lá. As palavras-chave, elas são importantes sim, né? Que eu acabei de falar. Analisar o texto, a leitura do infográfico, dos desenhos, se ater a alguns termos que é preciso entender o que é assimétrica, que é simétrica, ou seja, simetria, né? Regularidade, reciprocidade e assimétrica. Quando nós vamos para as questões, veja, a questão de letra A. A relação
assimétrica. Ela reduz o número de amigos virtuais ao limitar o acesso à rede. Ela parte do anonimato obrigatório para difundir. Ela reforça a configuração de laços mais profundos de amizade. Ela facilita a interação entre pessoas em virtude de interesses comuns, ou tem a responsabilidade de promover a proximidade física. Veja a questão de número D, né, a relação assimétrica, aquela na qual você não pode, todos têm acesso à rede, todos têm acesso a essa interatividade promovida pelas redes. Ela facilita a interação entre pessoas em virtude de interesses comuns.